Fala pessoal, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o professor Matheus e hoje vamos a mais uma questão resolvendo a questão 34 do vestibular da URGS do ano de 2020. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos aqueles que já se inscreveram no canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se para que esse material chegue a mais pessoas ainda. Tudo certo? Então vamos à questão. A questão diz o seguinte, pessoal. Considere os pontos ABC de coordenadas inteiras que determinam os vértices do triângulo ABC. Então aqui a gente tem esse triângulo ABC, e daí quando eu giro esse triângulo em torno do eixo X, ó, a revolução do triângulo em torno do eixo X gera um sólido P. Então eu tenho um sólido P quando eu giro em torno do eixo X. E quando eu giro em torno do eixo Y, eu tenho um sólido Q. Repara o seguinte, pessoal, quando a gente gira em torno do eixo X, o ponto 0,6, que é esse ponto A aqui, vem parar no ponto 0, menos 6. Então a gente teria essa situação aqui. Certo? Mas repara que a gente quer o sólido, né? Então, repara comigo que o sólido vai ser esse cone de raio 6 e altura 4. Só que o que acontece? Quando eu estou falando desse cone de raio 6 e altura 4, eu estou falando de toda essa parte aqui. Né? Essa parte do que tem um triângulo ACD aqui também entraria junto. Então eu tenho que descontar do volume desse outro cone de raio 6 e altura 2. Vejamos aqui a figura. Esse caminho. Claro, o entendimento. Então eu tenho esse conezão aqui de raio 6 e altura 4. E esse conezinho aqui de raio 6 e altura 2. Bom, e o volume então que a gente quer vai ser o quê? Vai ser o volume do cone grande menos o volume do cone pequeno. Então aqui, vem comigo, olha só. Eu chamei de VC3 o cone grande e VC4 o cone pequeno. O volume de P vai ser dado por essa diferença aqui entre o volume do cone grande menos o volume do cone pequeno. Tudo bem? Né? Então, esse cone grande aqui tem raio 6 e altura 4, e o cone pequeno, raio 6 e altura 2. Agora vamos ver como é que é o sólido Q, né? O sólido Q, pessoal, então a gente tem essa situação aqui, quando a gente gira em torno do eixo Y, esse ponto A, 2, 0, vem parar no menos 2, 0, e esse ponto B aqui, 4, 0, vem parar no menos 4, 0. Então, o sólido é um cone também, só que agora é um pouquinho diferente. Né? Eu tenho... Opa! Não era para riscar, já que eu apago aqui. Agora um pouquinho diferente, né? Eu tenho esse cone aqui de raio 4, né? Isso, raio 4, que é esse cone maior, e altura 6, né? Que é esse cone em cinza, e o cone de raio 2 e altura 6. Só que eu quero, né, pessoal, quando a gente tem esse cone grande de raio 4 e altura 6, eu tenho toda essa parte em branca aqui eu também tenho. Só que eu não quero essa parte em branca. Então eu tenho que descontar do volume desse cone de raio 2 e altura 6. Então o volume do sólido Q, pessoal, vai ser o quê? Vai ser o volume do cone de raio 4 e altura 2 e altura 6, menos o volume do cone de raio 2 e altura 6. Então o volume C1, que é o volume do cone de raio 6 e altura... Desculpa, de raio 4 e altura 6. E o volume do cone 2, que é o volume do cone de raio 2 e altura 6. Tudo bem? Então, como é que é a altura de um cone, né, pessoal? Volume de um cone, né? O volume de um cone é dado por π vezes r ao quadrado vezes a altura sobre 3. Onde o r é o raio e o h é a altura, né? Então, para determinar isso, agora basta substituir. Opa, que isso, tia? Então, o volume do cone de raio 6, de raio 2 e altura 6 vai ser o quê? Vai ser 6, que é a altura, vezes π, vezes 2 ao quadrado. Vezes 4 ao quadrado. Tudo isso dividido por 3. Esse cara pode cancelar com esse. 2, né? 4 ao quadrado é 16, vezes 2, 32π. Só que agora, para determinar o volume do sólido Q,
eu preciso do volume do cone pequeno, de altura 6 e raio 2. Então, como é que fica aqui, né, pessoal? O volume do cone 2 vai ser 6 vezes π, 2 ao quadrado, tudo isso dividido por 3. Simplifica aqui, 6 com 3 dá 2, né? Então, 2 vezes 2 ao quadrado, eu tenho 2 ao cubo, que é 8. 8π. Bom, então o volume do cone do sólido Q vai ser o volume do cone 1 menos o volume do cone 2. Então, o volume do sólido Q é 24π. Agora vem comigo, vamos calcular o volume do sólido P, né? Que é um sólido, um cone formado por raio 6 e altura 4, né? E um de... Então, o volume do cone maior, que é de raio 6 e altura 4, vai ser o quê? Vai ser 36, né? 6 ao quadrado é 36, vezes 4 dividido por 3. Só que o 36, repara que eu posso simplificar com esse 3, dá 12, né? Então, opa, pulei demais. Então, isso aqui dá 12. 12 vezes 4, 48π. E agora tem um outro cone, que é o menorzinho, de altura 2 e raio 6. 36, então, vezes 2 dividido por 3. Esse 36 aqui pode ser simplificado com esse 3. Então fica 24π. Bom, então o volume do sólido P é 24π, né? Porque é o volume do cone grande menos o volume do cone pequeno. Então o volume de P vai ser 24π. Tudo bem, pessoal? Então a questão nos pede a razão entre esses volumes. Bom, como a razão de P, o volume de Q é 24π e o volume de P é 24π, então a razão entre esses volumes vai ser 1. Tudo bem? Ficou claro? Então a alternativa correta é a letra B. Então, muito obrigado pela atenção. Dúvidas pelo e-mail. Um forte abraço. Até a próxima.